Medicina é um sacerdócio. Isso é o que a maioria das pessoas diz. Mas será que é mesmo? O que quer dizer isso? Quer dizer que o médico tem que ser pobre e fazer medicina somente como uma doação do seu tempo? Ou o médico deve realmente faturar, ganhar dinheiro, ser uma empresa e efetivamente receber, ter um retorno financeiro por todos esses anos de prática e todo o conhecimento e o risco que ele tem da profissão? Quero falar contigo justamente sobre o juramento de Hipócrates. Eu faço mestrado em filosofia e a minha tese é sobre ética médica, e por isso eu leio muito sobre isso. E esse livro aqui do médico Stephen Miles é realmente uma organização incrível que ele fez sobre o juramento de Hipócrates e realmente o que se acredita ser o juramento original, porque hoje quando que o médico vai ler o juramento, talvez numa aula de bioética ou de ética que ele vai ter nos primeiros semestres, ele nem lembra disso, ou ele vai fazer aquele breve juramento que tem na sua graduação, né, na colação de grau, que é metade do que é efetivamente o código, né, o juramento, nossa, me fugiu a palavra, mas é algo muito diferente, né, do que efetivamente Hipócrates, que na verdade nem se sabe se foi Hipócrates quem escreveu efetivamente ou se foram realmente um grupo de hipocráticos, né, enfim, de médicos que seguiam isso, mas que efetivamente o que a gente conhece hoje como juramento de Hipócrates não era o que estava escrito naquela época e não há nenhuma menção sobre esse sacerdócio e sobre o médico não poder cobrar pelo que ele efetivamente prestou de serviço, né. Então esse é o ponto que eu quero trazer sobre uma mentalidade justamente sobre isso, porque infelizmente parece que se existe um estigma de que o médico não pode cobrar muito caro numa consulta, o médico é ganancioso, o médico está fazendo tudo pela indústria. Talvez alguns sim, né, existe picareta em todas as profissões, na advocacia tem vários também, né, mas não quer dizer que um médico que ganhe bem seja alguém que queira manipular alguém ou tirar vantagem das outras pessoas, longe disso. Às vezes ele só é um médico que estudou muito, tem um conhecimento muito bom, o resultado que ele traz, e aqui eu não quero ficar na terminologia de resultado, porque teoricamente, tirando os procedimentos que são estéticos, na verdade, o resultado que o médico traz é o retorno da saúde, né? Não é, digamos, passar da doença para outro estágio, não, é retornar e fazer com que o seu paciente que estava enfermo retorne ao estado natural de equilíbrio, que é trazer a saúde. Mas para que essa pessoa consiga fazer isso para ti, ele tem que ser bom, né? Ele tem que ter o conhecimento. A formação do médico é gigantesca, às vezes demoram 12 anos e nunca para, porque tem sempre as inovações da medicina. Então, isso e além disso, o risco, né? O risco que se tem de mexer na saúde de alguém, o risco de ser processado, que infelizmente está cada vez maior, o risco de errar e causar algo pior ainda para o seu paciente, e às vezes é um erro que nos guidelines estava dito que ele devia fazer isso, né? Mas esse paciente existia algo que de 0,00% da população poderia ter, esse paciente tem, né? E vai se fazer o quê? Né, então obviamente que todo o desgaste físico e mental de ter que passar por algo como isso. Então, acho que delineando, né, o que a gente está falando sobre aqui, eu quero trazer justamente ao embasamento desse livro, que é The Hippocratic Oath and the Ethics of Medicine. Quem quiser, é um livro muito bom, não tem tradução, e é do Stephen Miles, que é um médico e também professor da Universidade de Minnesota. Então, o que eu quero trazer aqui, ele destrincha o juramento em algumas questões, primeira sendo quem é o médico, né? Que ele diz que é isso que o corpo hipocrático vai dizer, quem é o médico, depois, quais são as responsabilidades do médico, e terceiro, como o médico vai se responsabilizar por isso. Basicamente é isso. Mas o ponto que eu quero trazer sobre efetivamente, poxa, o médico não pode pensar em dinheiro, o médico não pode faturar, o médico não deve ter uma visão de empreendedor ou de empresário, que ao meu ver deveria sim, porque realmente a sua carreira é uma empresa. Quando a gente cria uma PJ e a gente começa a empregar outras pessoas, você vai ter secretárias, às vezes tem instrumentadora, tem todo um corpo que trabalha com você, ou mesmo você pode estar empregando outros médicos.
Tem despesa, tem risco trabalhista, tem risco empresarial, tem risco tributário. Como que isso não é empresário? Que sacerdócio é esse? Eu vejo que o sacerdócio é algo como, sim, uma vocação de que eu quero trazer sempre o bem para os meus pacientes, fazer o melhor do meu trabalho, mas não quer dizer que eu vou fazer isso de graça, porque a gente vive num mundo que a gente tem que ter dinheiro. Como é que o médico vai descansar? Como é que o médico vai poder trazer uma educação boa para os seus filhos? Como é que o médico vai só ter um tempo de lazer? Porque a gente precisa ter um pouco de ócio justamente para que ele sempre esteja no seu melhor momento, para que ele possa efetivamente ser o melhor médico que ele pode ser. E um ponto bem legal, do juramento, que ele traz um teor de ser um serviço de graça, mas é um serviço de graça para outros médicos. Quando se começa o juramento de Hipócrates, se fala justamente sobre os deuses, sobre Apolo, né, que era pai do Asclépio, enfim, que são os deuses da medicina. Já que, né, foi criado na Grécia, então obviamente que se traz um pouco dos deuses e se traz aquele ar de que os deuses estão passando o seu conhecimento para os médicos humanos e que os médicos teriam sim um caráter um pouco diferenciado porque eles estariam trazendo a cura. Perfeito esse ponto. O segundo ponto depois, ele traz que a medicina vai ser, né, passada dos médicos para os seus filhos e para seus discípulos. Obviamente que traz até um ponto de a herança familiar da medicina, que geralmente isso ocorre muito frequentemente. Posso dizer, na minha família, eu sou a única advogada, todo mundo é médico, e geralmente os amigos médicos, meus clientes médicos têm algum familiar médico também. Então, no corpo, né, do juramento hipocrático diz que o pai, que é médico, vai passar seu conhecimento para seus filhos e, se ele passar para outros discípulos esse conhecimento que não sejam, né, seus filhos, esses discípulos devem a sua vida para este médico professor, para o mestre, né. Então ele vai dizer esse é o único ponto que fala sobre um sacerdócio, né, que seria de quando o médico recém-formado, né, que está aprendendo a prática da medicina, ele vê que o seu mentor está passando dificuldades, este médico deve ajudá-lo. Ele tem um dever moral de ajudar o seu mestre. Então, isso aqui, ao meu ver, como se a gente for pensar em ética e moralidade da sociedade, isso ocorreria para todo mundo, não só para a medicina. Né? Aqui não há nenhum ponto que diga o médico vai fazer o seu trabalho de forma gratuita. Né? Então, se a gente for ver, até estudando sobre ética médica, existiu muita dessa questão também quando a gente chega na Idade Média, que os clérigos, né, a igreja passa também a ter um caráter de medicina. Obviamente que tem todas as questões, né, de religião, enfim, mas nem mesmo a igreja faria um trabalho de graça. Porque se pagaria um dízimo, a contribuição que daí viria da pessoa para a igreja, mas isso mostra que ninguém trabalhava de graça, né, sempre se tem uma retribuição. Né. Então, obviamente depois vai se falar sobre algumas obrigações, sobre o sigilo, existem outras questões, eu vou fazer um outro vídeo só falando sobre o juramento de Hipócrates, que a gente vai falar parte por parte. Aqui eu quero falar mais sobre essa questão do médico empreender e para que internamente ele não se sinta mal, porque eu trago essa questão porque eu converso bastante com meus clientes sobre isso, né. Quando a gente vai fazer, uma organização empresarial e mesmo tributária da clínica, a gente começa a falar valor de consulta, quanto é o valor da tua hora, quanto tu gasta, e às vezes a gente fala, olha doutor, pelo teu tempo de estudo, pelo mercado, toda análise que a gente faz, o tempo de duração de uma consulta com tal paciente, traz tais procedimentos que podem ser realizados, você deveria cobrar X valor. E ele às vezes começa, meu Deus, tudo isso? Não parece que tá errado? Não. Né, se a gente for considerar quem é você, a sua capacidade, todo o benefício que tu traz, com certeza é algo justo, né. Então, eu vejo assim que essa questão da moralidade deve ser também no que é justo, no que você acha certo, até porque você também merece ter uma boa vida, que eles também falam aqui, né, que muito sobre o equilíbrio da saúde é se ter uma boa vida. Então, se você também tem questionamento sobre isso, o que que você acha sobre uma medicina de empreendedores, ok? Que a gente sabe que na sociedade que temos existem questões éticas sobre essa organização da medicina com a indústria. Sim, isso existe,
mas isso vai de cada pessoa, não é algo 100% de todos os médicos, e aí cabe a cada um decidir o que vai fazer e o que não. Mas aqui então surge um diálogo para a gente ter, se você quiser comentar aqui o que que tu acha sobre isso, se você gostou do livro, né, se você já leu, se você conhece outros livros que falam sobre isso, sobre o juramento de Hipócrates, o que que você pensa sobre isso. Existem várias questões que abordam esse tema, e se você quer saber mais sobre direito tributário para médicos, sobre como empreender como médico, aqui na descrição do vídeo vai ter o link do meu Instagram, que lá eu posto várias questões. Se você quiser também, tem aqui em cima o QR Code para acessar. Nos vemos no próximo vídeo.